Jovem Pan contra a dengue. O Ministério da Saúde decidiu ampliar a vacinação da dengue para adolescentes entre 12 e 14 anos em todo o Brasil por causa da baixa procura. A gente chamou para falar sobre esse assunto a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Etel Maciel, que participa do Morning Show com a gente nesta manhã de quinta-feira. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Nelson. Bom dia a todos. Bom dia. Doutora, a pergunta é esta: como está a situação da vacina para a dengue? Bom, Nelson, a gente tem que avaliar que é uma vacina nova por um público, esse público que nós selecionamos, né, a partir da indicação da Organização Mundial de Saúde, público que a gente selecionou aqui de 10 a 14 anos, é um público que já não está naquele nosso programa tradicional de vacinação, que vai pegar ali principalmente a primeira infância, os menores de 5 anos, onde os pais, né, mães, normalmente levam as crianças já para tomar as vacinas. É um público que já não vai no pediatra ou vai com muito menos frequência, não vai nas unidades de saúde, porque, em geral, é um público também mais saudável, acaba não indo com frequência, já saiu daquele período de que a gente chama de puericultura, né, aquelas consultas regulares nos primeiros 2 anos de vida. Então, é um público que, do ponto de vista do sistema de saúde, é um pouco mais difícil de você acessar. E onde que a gente consegue acessar esse público? Em geral, nas escolas. Então, essa vacina, aquela que a gente utiliza para vacinar quando a mãe e o pai levam a criança para uma consulta ou levam a criança para fazer um exame, esse público a gente já não consegue acessar, eu diria assim, daquela forma tradicional. Então, é natural, a gente já esperava isso, né? É natural que essas vacinas que são feitas para esse público, né, de adolescentes, crianças e adolescentes, eles tenham uma maior dificuldade de ser abordado com as estratégias tradicionais. Por isso que essa relação, né, do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde é muito importante, porque é uma estratégia que no programa Saúde na Escola pode ser muito bem abordada, e é isso que a gente vai fazer a partir de agora, Nelson. Mas a gente nem está considerando uma baixa adesão, porque alguns municípios receberam a vacina tem 1 semana, né? Então, é natural que até pais e mães saberem onde tem, qual a unidade. Nós também não podemos fazer uma campanha em larga escala, porque não temos produção de vacina, só 521 municípios que receberam as doses. Então, temos também um dilema do ponto de vista de publicidade, né? Como fazer esse alcance da informação chegar exatamente nos 521 municípios que foram selecionados para receber essas doses. Doutora, eu quero te perguntar justamente sobre isso, a questão da produtividade de vacinas, porque a gente sabe que existem alguns institutos que estão em pesquisa na confecção de vacinas, como por exemplo o Instituto Butantan aqui em São Paulo, não sei se há outros também pelo Brasil. Em que pé que isso está? Será que a gente vai conseguir resolver esta questão da produção de vacinas para atender a toda a população? Então, Nelson, a gente vive um problema histórico no Brasil, que é um baixo financiamento de pesquisas básicas, inclusive o próprio Butantan, que desenvolve essa vacina desde 2011, salvo engano, e que passou por períodos também de baixo financiamento. Passou por baixo financiamento. Isso também acaba impactando o desenvolvimento dessas vacinas. Temos 2 grandes institutos no Brasil, né, a Fiocruz e o Butantan. O Butantan publicou agora os resultados de fase 3 e sei que a gente tem pouco tempo, né, eu vou pedir para beber uma água aqui. Não, tá tranquilo, doutora. A gente sabe que esta questão envolvendo o Instituto que a doutora falava há pouco envolve uma questão muito mais complexa, né? Ou seja, investimento do poder público, pesquisa, pesquisadores de todas as áreas, né? Não só biomédicos, mas médicos também, infectologistas, enfim, gente de todas as áreas aí nesta área da saúde. E é muito difícil mesmo resolver essa questão. É o que a doutora falava. E a gente teve esse baixo investimento por um longo período aqui no Brasil. Isso dificulta, né, esse desenvolvimento e acaba fazendo com que aquela produção que poderia ter um encurtamento, né, poderia ser menor
por conta do aporte de recursos, não tenha essa possibilidade. A gente pode, esse é um bom exemplo, o que foi feito durante a pandemia, né, da Covid-19, onde o investimento, principalmente aqui no norte global, né, principalmente dos Estados Unidos, numa estratégia para as indústrias que poderiam produzir, foram de bilhões de dólares para que essa vacina pudesse chegar rápido, né, como chegou para nós. Então, esse baixo financiamento no Brasil, a falta de investimento, faz com que as nossas instituições de pesquisa acabem demorando muito mais para entregar um produto que elas teriam condição de fazer uma entrega muito mais rápida. Então, agora, por isso, né, nós estamos trabalhando aqui nessa estratégia que está sob a coordenação, né, do vice-presidente, de fazer um aporte importante no complexo econômico industrial da saúde, né, para que a gente possa desenvolver não só vacinas, mas medicamentos, produtos, né, de toda a nossa parte da saúde, porque também a gente viu, Nelson, durante a pandemia, como nós éramos dependentes, né? Nem máscara cirúrgica a gente produzia em escala que a gente pudesse utilizar no momento que, por exemplo, você pode ter um fechamento de fronteiras, né? Num momento de crise. Estamos passando agora por várias crises globais, então, que envolvem guerras, né? E isso também, que a gente sempre tem que pensar na soberania nacional. E, especificamente, a vacina do Butantan, que está aí nesse desenvolvimento, a gente teve a publicação, né, dos dados de fase 3, que é aquela última fase da pesquisa clínica que a indústria, né, a empresa, pode fazer o envio para a Anvisa para aprovação. Então, tem aí menos de um mês, né, que saiu a publicação do Butantan e os resultados são excelentes. Então, a gente está com muita esperança nessa vacina do Butantan, porque é uma vacina de uma dose só, é uma vacina que, do ponto de vista operacional, ela é muito mais fácil, né? Você não precisa abordar essa criança e adolescente 2 vezes. Então, do ponto de vista da organização do serviço, ela é muito mais prática e teve resultados excelentes, uma eficácia acima de 80%. O diretor do Butantan, com o qual nós temos trabalhado muito próximos, ele informou que está fazendo todo o esforço para enviar essa documentação para a Anvisa antes de setembro. Então, a gente está aí acompanhando com muita esperança e também acompanhando a vacina contra a chikungunya, também do Butantan. Essa já foi enviada para a Anvisa. Nós estamos esperando aí a aprovação, porque também é uma vacina muito importante para a gente combater o que a gente chama de arboviroses, né? Dengue, chikungunya, zika. E nesse momento de aumento de casos, de epidemia, nós estamos tendo chikungunya e dengue e zika ao mesmo tempo, né? Os vírus estão circulando ao mesmo tempo e aí tem essa pressão no serviço de saúde. Sim. Então, ter também essa vacina contra chikungunya vai ser muito importante. Então, a gente está aí aguardando. Muito bem, conversamos aqui com a doutora Etel Maciel, que é secretária da Vigilância em Saúde e Ambiente, e está trazendo todas essas informações a respeito da vacinação contra a dengue. Obrigado, viu, doutora? Volte sempre aqui ao Morning Show. Obrigada, Nelson. Um abraço. Um abraço. Gente, vamos falar sobre isso porque a sociedade está querendo vacina. Agora são 10 horas e 49 minutos. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Mano, a sociedade quer vacina porque a gente está em números assustadores com a dengue, né? Casos de óbito, muitos outros investigados, confirmados também. Mais de 1 milhão de casos é o número que a gente tem. Exatamente. A sociedade quer vacina e o que a doutora trouxe é que não tem vacina porque não tem financiamento. Porque não tem financiamento, porque essa não é a prioridade do governo, né? Então, é uma escolha política. E o governo escolheu que não iria priorizar nem a produção, nem a importação de vacinas. Então, há uma grande contradição, na minha visão, com o discurso que foi feito pelo petismo ao longo de toda a pandemia e durante a campanha eleitoral, como se com eles a saúde fosse sempre ser prioridade, a vacinação fosse sempre ser prioridade, e a gente está vendo a admissão do próprio governo que não consegue expandir a vacinação porque não teve investimento. Porque não teve investimento, porque não é prioridade. Fica uma esperança agora por essa vacina do Butantan, né, Diego, que a doutora estava falando. Até setembro parece que vai toda a documentação, aí tem todo aquele processo de ser confirmado pela Anvisa como uma vacina que pode ser aplicada na população, e aí a sociedade esperando.
Fica a esperança realmente, Koba. A gente vai ter que verificar no futuro se a gente vai conseguir colocar em prática a produção dessa vacina, porque para uma epidemia de dengue como nós estamos acompanhando, que está acontecendo no Brasil hoje, certamente essa vacina vai precisar de produção em escala industrial. E o Mano fez uma crítica perfeita. A gente precisa, por exemplo, de financiamento do BNDES. Vai ter que abrir linhas de crédito para que a indústria brasileira possa fabricar essa vacina. Só que se ficar só no discurso ideológico, como nós estamos acompanhando, dificilmente essa vacina vai chegar com a precisão que ela precisa na ponta e resolver o problema da dengue no Brasil. E um trabalho que está sendo feito, Pepe, para conscientizar as crianças, né? Um trabalho com adolescentes nas escolas para conscientizar todos eles da necessidade da vacina, até para a gente diminuir essa situação que a gente está hoje. Não, é claro, e essa atuação e campanha educativa nas escolas, ela é muito importante, né? É bom lembrar, por exemplo, que a criança volta para casa e ensina o pai como é que se faz medidas preventivas para impedir a dengue. E a dengue, ao contrário do Covid, por exemplo, é uma doença que ataca muito no verão, né? O verão é o pico, se não me engano, é abril e maio, né, da dengue, né? Nem chegamos do pico ainda, o que é uma preocupação, mas as medidas preventivas, né, ajudam e resolvem e muito, né? Então, o governo, ele tem que gastar dinheiro, tem que financiar campanhas educativas, tanto essa da escola quanto em outros lugares, mostrando para as pessoas como é que deve evitar e ter posturas proativas para evitar a proliferação da dengue. Júlia Lucy. O PP está correto. A gente está falando de uma doença que tem uma sazonalidade, inclusive ela aumenta, embora ela esteja presente em todos os anos, há anos em que ela fica maior do que outros. Este ano, inclusive, já havia previsão de ela ter um aumento e mesmo assim o Ministério da Saúde não agiu previamente para impedir que houvesse esse alastramento de casos. Agora, Nelsinho, uma coisa que eu gostaria de comentar aqui. É tanto investimento que o brasileiro faz nas universidades públicas federais e eu vejo pouca ciência na prática entregue para o cidadão. Por que a gente ainda não tem essa produção de vacina para uma doença que a gente sabe que é endêmica no Brasil, gente? Cadê o investimento que a gente coloca para bolsa de mestrado, para bolsa de doutorado, nas universidades federais, voltar para o povo brasileiro na prática? Não, desculpa, a especialista fala agora que falta investimento na boa. Então, assim, o investimento deveria ser direcionado para problemas reais do Brasil. Não para ficar bancando bolsa de mestrado, de doutorado, de gente que quer ficar estudando assunto que não importa para o povo brasileiro, porque é dinheiro do povo. E, para complementar também, eu acho que a saúde, atuar dentro da educação, ela é fundamental não apenas para a vacinação, mas para vários outros pontos. Hoje a gente vê crianças muito acima do peso. Hoje a gente vê crianças com ansiedade e, infelizmente, quando a família busca ali o posto de saúde, né, a atenção primária, ela tem uma dificuldade de acesso. Então, por que não fazer uma parceria? Fica aí uma sugestão para os nossos governos. Coloquem unidades de saúde dentro da escola para monitorar o desenvolvimento dessas crianças, porque a gente consegue impedir várias doenças de irem para frente. Tá aí, são 10 horas e 54 minutos. Quem estava no intervalo da rádio está voltando. A gente estava discutindo aqui a questão da vacina da dengue. Para fechar, Mano, rapidinho, este é um problema também que envolve uma parceria, necessariamente, dos entes da federação, né? Porque no município tem aquela questão do vigilante, como que chama? O agente comunitário de saúde. Exatamente. Ficar visitando as famílias, aqueles outros fiscais da vigilância sanitária, ver se tem ali um ponto, um foco de mosquito da dengue. Nos estados, hospitais. No governo federal, a política como diretriz, né, como os programas de saúde. A gente precisa começar a ver esses três entes aí, Estado e governo federal, trabalharem mais juntos para resolver o problema da dengue, né? Com certeza, esse é um ponto essencial. Quando você tem uma descoordenação dos entes federativos, cada um apontando para um lado, inclusive há evidência científica de que isso gera uma dispersão de energia na sociedade. Então é mais difícil você mobilizar a sociedade no lado correto do que quando você tem uma sinergia e os entes trabalhando em coordenação, sem ficarem se engalfinhando. Eu queria só rapidamente comentar um ponto que a Júlia trouxe, que é o como tem os investimentos na universidade e isso não se reverte muitas vezes em benefícios finais para a população. E muito disso é por um fenômeno brasileiro que não é só das universidades, que é a captura do orçamento público quase todo para pagamento de folha. E aí falta, por exemplo, investimento
insumo. Para fazer pesquisa, você precisa ter equipamento, você precisa ter... Caro, não é barato. Exato. E não é só pagar, virar tudo salário de professor universitário. E às vezes com a questão de tentativa e erro também, né? Você gasta um dinheirão para testar e às vezes dá errado. Então é um negócio que precisa mesmo de financiamento, atenção do poder público, né?